Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 29 de junho. Segunda turma do Supremo decide que Justiça Eleitoral deve julgar ação penal contra Eduardo Azeredo. Ex-governador de Minas Gerais foi condenado na Justiça Estadual por peculato e lavagem de dinheiro no chamado Mensalão Tucano. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Ministro Marco Aurélio participa da última sessão como integrante da primeira turma do STF. Supremo abre inscrições para a escolha de 2 novos conselheiros do CNJ. Ministro Luiz Fux e ministra Rosa Weber vão dividir plantão de julho para análise de questões urgentes que chegarem ao Supremo. Daqui a pouco, às 7 da noite, tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Henrique Amaral traz mais informações. Na sessão de hoje, o plenário deve continuar o julgamento de um recurso da cidade de Uchoa, em São Paulo. José Cláudio Martins foi eleito prefeito nas eleições municipais do ano passado. Mas Jurandir Ferrarese, que fazia parte da chapa dele como candidato a vice-prefeito, teve o registro indeferido. Agora, o TSE vai decidir se a chapa pode ou não ser dividida. Esse processo está com pedido de vista para o ministro Carlos Horba. A sessão plenária por videoconferência do Tribunal Superior Eleitoral começa logo mais às 7 horas da noite. A secretária-geral da presidência do TSE, Aline Osório, participou nesta terça-feira do webinar Como Combater a Desinformação, Experiências no Brasil e na União Europeia. O evento foi promovido pela agência F e pela delegação da União Europeia no Brasil. Ela afirmou que nos últimos anos ganharam força no Brasil campanhas de desinformação para desacreditar as eleições com acusações de fraude eleitoral e lembrou que foi assim também nos Estados Unidos. Aline Osório citou que esse tipo de situação faz com que as pessoas percam a confiança nas instituições eleitorais e no processo eleitoral, o que é grave em uma democracia. Ela ressaltou que toda a sociedade deve se engajar na defesa do processo eleitoral e da segurança do voto. É fortalecer a confiança das pessoas no sistema eleitoral e conseguir chegar aos cidadãos com explicações relativamente fáceis de compreender sobre como funciona o processo de votação, de forma que essas pessoas estejam, de algum jeito, vacinadas contra as narrativas falsas sobre o processo eleitoral. Mas isso é especialmente difícil em um cenário em que as instituições, em geral, sofrem um processo de falta de credibilidade, de descredibilização. Então, não basta que o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro ou um organismo eleitoral afirme que o processo é seguro. Nós precisamos também que a sociedade civil, que organizações, que pessoas participem desse processo e funcionem como difusores de mensagens sobre a segurança do voto e da votação. A secretária-geral da presidência do TSE ainda explicou as estratégias do Brasil para combater a desinformação. Ela ressaltou que a Justiça Eleitoral brasileira está preparada para esse enfrentamento. Entre as ações, coalizão com agências de checagem, parcerias com redes sociais e campanhas de publicidade em rádio e televisão. A Petrobras Biocombustível e os sindicatos se reuniram em audiência remota para mais uma etapa de negociação sobre a greve dos trabalhadores, suspensa desde o dia 4 de junho, mas não houve acordo. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. Em audiência anterior, a ministra Delaide Miranda Arantes determinou que a empresa apresentasse propostas, enquanto os sindicatos apresentassem contrapropostas. Mas as negociações pouco avançaram. Para a PBio, empresas e sindicatos deveriam compartilhar os prejuízos dos 14 dias parados em razão da greve. Mas a ideia foi rejeitada e rechaçada pela categoria, que pediu o abono dos dias parados. A empresa ficou de se manifestar em 20 dias e os sindicatos de levar a proposta para a Assembleia. Enquanto isso, a greve continua suspensa até 31 de julho. O Ministério Público Federal fez uma recomendação ao INCRA no Paraná, pedindo informações sobre a implementação do programa Titula Brasil, que acelera os processos de regularização fundiária no país. No documento, o Ministério Público Federal pede, entre outras medidas, que o INCRA no Paraná forneça os dados dos municípios que aderiram ao programa Titula Brasil. Além disso,
que os servidores sejam capacitados a participarem do Núcleo Municipal de Regularização Fundiária. A Superintendência Regional do INCRA, no Paraná, tem 30 dias para informar as medidas que serão adotadas para o cumprimento da recomendação. Criado em fevereiro deste ano, o programa Titula Brasil tem como objetivo agilizar os processos de regularização fundiária no país. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a análise da legalidade de decreto que exclui consulta indígenas para a construção de Belo Monte cabe ao STF. Por unanimidade, os ministros da primeira turma entenderam que não cabe ao STJ analisar aspectos legais relativos à autorização de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, pois se trata de matéria eminentemente constitucional. A controvérsia foi julgada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e, para o colegiado, a apreciação do mérito do acórdão de segundo grau cabe ao Supremo Tribunal Federal, sob pena de usurpação de competência pelo STJ. A controvérsia, julgada pelo colegiado, teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, que alegou que, entre outros motivos, o processo que originou o Decreto Legislativo 788 de 2005 apresentou vícios no processo legislativo e não consultou as comunidades indígenas afetadas, e que não há lei complementar a qual disponha sobre a forma de exploração dos recursos hídricos em área indígena. Ao analisar o caso, o TRF1 proibiu o IBAMA de praticar qualquer ato administrativo e tornou insubsistentes aqueles já praticados, todos referentes ao licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de Belo Monte. No STJ, o relator desembargador convocado Manuel Herarte apontou que, ainda que se reconhecesse competência do STJ para apreciar, em sede de recurso especial, as normas que possuem natureza supralegal, a matéria está imbricada com a questão constitucional. Desse modo, a turma negou o provimento aos recursos da Eletrobras e da Eletronorte e não conheceu dos recursos interpostos por IBAMA e União, que recorriam da decisão tomada pelo TRF1. No entanto, foi ratificada a admissão das associações indígenas na qualidade de litisconsorte ativa do MPF. E você vai ver a seguir: STF abre inscrições para a escolha de 2 novos conselheiros do CNJ. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988 tem grande importância histórica para o nosso país, tendo em vista que a sua redação estabeleceu um processo de redemocratização no Brasil. Além disso, a promulgação da Constituição Cidadã, como também é conhecida, marca a conquista e proteção dos direitos dos cidadãos brasileiros, tanto no âmbito coletivo quanto individual. A nossa Carta Magna prevê liberdades civis, os deveres do Estado e é elemento fundamental para a defesa do Estado democrático de direito. O Supremo Tribunal Federal abriu inscrições para a escolha de 2 novos conselheiros do CNJ. As vagas são destinadas a desembargador de Tribunal de Justiça e a juiz estadual. Os magistrados serão escolhidos em sessão administrativa do Supremo e vão substituir os conselheiros Luiz Fernando Tomasi Keppen e Mário Augusto Figueiredo de Lacerda Guerreiro, que deixam o conselho em novembro. Os interessados devem se inscrever no site stf.jus.br/vaga-CNJ e enviar currículo até 18 de julho. E o Conselho Nacional de Justiça realizou a última sessão do semestre na tarde desta terça-feira. Os conselheiros determinaram a aposentadoria compulsória de uma desembargadora acusada de concessão irregular de alvarás de soltura e também a instauração de revisão disciplinar de um juiz de Alagoas. O caso aconteceu em 2019, quando o juiz trabalhava na 13ª Vara Civil de Maceió, em Alagoas. De acordo com o processo, ele teria alterado a decisão de um outro juiz para beneficiar o filho que atuava como advogado. Por unanimidade, o CNJ determinou a instauração de revisão disciplinar do magistrado. O caso vinha sendo investigado pela Corregedoria do TJ de Alagoas. Os conselheiros também analisaram um pedido de providência contra uma juíza da Vara Única de Fundão, no Espírito Santo. Ela responde por 11 irregularidades,
entre elas atrasos, baixa produtividade e favorecimento de advogados. A juíza já havia sido condenada pelo TJ do Estado com a pena de censura. O caso veio parar no CNJ, que, por unanimidade, determinou a instauração de revisão disciplinar da magistrada. Outro processo analisado foi um procedimento de controle administrativo para investigar a conduta da desembargadora Encarnação das Graças Sampaio Salgado, do Tribunal de Justiça do Amazonas, suspeita de conceder irregularmente alvarás de soltura para beneficiar traficantes. Ela foi alvo de uma operação da Polícia Federal em 2016, mas não ficou provada a venda de liminares. Por unanimidade, os conselheiros seguiram o voto do relator e julgaram o pedido parcialmente procedente para aplicar a pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Tais provas, no entanto, não foram reproduzidas e confirmadas no processo administrativo disciplinar. Quanto à imputação em comento, restou apenas a prova emprestada integralmente colhida em sede de inquérito policial, sem corroboração sobre o crivo do contraditório, que não permite a condenação do acusado. Com o recesso do CNJ, os prazos processuais ficam suspensos de 2 a 31 de julho. Aqueles que se iniciam ou se encerram nesse período ficam automaticamente prorrogados para o dia 2 de agosto. Já o atendimento ao público externo será reduzido, operando de 1 às 6 da tarde. Em Mato Grosso, os servidores do Judiciário do Estado participaram hoje de uma ação para aumentar os estoques de sangue do Hemocentro Estadual. Dia 14 de junho foi o Dia Mundial do Doador de Sangue. E para lembrar a data, o Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Coordenadoria de Justiça Comunitária, em parceria com o MT Hemocentro, realizou um dia de coleta de sangue dos servidores da Justiça Estadual. O Hemobus esteve realizando a coleta neste dia 29, na sede do Tribunal de Justiça. Essa é a credibilidade da Justiça Comunitária, também em parceria com a FIENTE e o Hemocentro. É fazendo uma diferença através desse gesto de amor é que nós vamos ajudar também as famílias que estão a sofrer nesse período tão difícil. Esse aqui é o Hemobus do MT Hemocentro, uma unidade móvel para a coleta de doações de sangue. E você que é servidor pode fazer a sua parte. Importante é a sua doação, porque olha só, uma bolsa de sangue como esta, de 450 ml apenas, pode salvar até 4 pessoas. É uma bolsa de vida. O procedimento todo da sua doação de sangue dura em torno de meia hora e a coleta em si, uns 15 minutinhos. É rápido, fácil e indolor. A Lara sabe bem disso e já fez a parte dela. A gente precisa sim colaborar como cidadã, como profissional de saúde, para outras vidas serem salvas, né? Então a doação de sangue não pode parar, o Hemocentro não pode parar. Doar sangue é muito simples. Basta procurar o MT Hemocentro na rua 13 de junho, próximo ao Hospital Geral, no centro de Cuiabá. É importante lembrar que para isso existem alguns critérios básicos, que é estar bem de saúde, estar bem alimentado, ter tido uma boa noite de sono e é importante ter idade entre 16 e 69 anos. Caso você tenha tido Covid, sim, você pode doar, mas somente após 30 dias depois de cessarem todos os sintomas. A campanha de Mato Grosso, mas vale para todos os lugares. Procure o Hemocentro da sua cidade e doe sangue. E no próximo bloco, os destaques das turmas do Supremo Tribunal Federal. Voltamos já. A Constituição é a lei maior de um Estado soberano e serve de bússola para o comportamento das pessoas físicas e a atuação das pessoas jurídicas que estão no respectivo território. Todas as normas vigentes e autoridades constituídas estão sob seus ditames. Por maioria, a segunda turma do Supremo decidiu que a Justiça Eleitoral deve julgar ação penal contra o ex-governador Eduardo Azeredo. A defesa do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, apontou incompetência da Justiça Comum na condenação do político.
Azeredo foi condenado em dezembro de 2015 por peculato e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o esquema envolveu empresas, companhias estaduais e teve como foco o levantamento de recursos para o financiamento da campanha política dele à reeleição de 1998. O caso ficou conhecido como Mensalão Tucano. A defesa argumentou que houve conexão com crime eleitoral e, por isso, a competência é da Justiça Especializada. O ministro relator, Gilmar Mendes, aceitou o recurso. Eu estou dando provimento ao recurso em habeas corpus para declarar a incompetência da Justiça Comum Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis. Esclareço que o juízo competente deverá se manifestar sobre a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente nos termos do artigo 567 do Código de Processo Penal. O ministro Edson Fachin divergiu. A utilização de dinheiro oriundo de corrupção em atividades político-partidárias não é suficiente para caracterizar a prática de crime eleitoral típico e, consequentemente, para caracterizar a competência da Justiça Especializada. A ministra Carmen Lúcia declarou suspeição, mas com os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques, prevaleceu o entendimento do relator. A competência para julgar o caso é da Justiça Eleitoral. Entendo assistir razão ao recorrente, no ponto em que alega conexão de suposto crime eleitoral por ele cometido com os crimes pelos quais foi denunciado. Assim considero ser a Justiça Eleitoral e não a Justiça Estadual o juízo competente para processar e julgar a ação penal em questão. Eu entendo que a extinção da punibilidade do delito Caixa 2 eleitoral em virtude da prescrição não afasta em nenhuma hipótese a competência absoluta, digo, da Justiça Eleitoral. Isso porque, de acordo com o já citado artigo 35(2) do Código Eleitoral, incumbe a esta, entre aspas, processar e julgar os crimes eleitorais e comuns que lhe forem conexos. E no fim da última sessão deste semestre, o presidente do colegiado, o ministro Gilmar Mendes, fez um balanço das atividades do período em que esteve à frente da segunda turma. Gilmar Mendes se despede da presidência da turma iniciada em 3 de agosto de 2020. O próximo a assumir o colegiado será o ministro Nunes Marques, pelo mesmo prazo de 1 ano. No encerramento da sessão, Gilmar Mendes destacou a marca histórica da produtividade registrada no colegiado. Somando sessões telepresenciais e virtuais, foram julgados 5.355 processos. Os êxitos que tivemos certamente estão associados a esse espírito de cooperação. E é fundamental também, como já foi ressaltado aqui, que nós reconheçamos o trabalho dos servidores. E além da última sessão do semestre, hoje foi a última participação do ministro Marco Aurélio na primeira turma. O decano da Corte vai se aposentar no próximo mês. Ele recebeu homenagens. O ministro Marco Aurélio se despediu da primeira turma assim, por videoconferência, como manda o protocolo por causa da pandemia de coronavírus. O magistrado recebeu homenagens. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio, por sua inestimável contribuição para esta corte e, em especial, no momento, para esta turma, mas também, principalmente, para o Brasil democrático, que construímos dia a dia sob a égide da Constituição de 1988. Nesta obra coletiva dos brasileiros, seu nome aparece com destaque. Vossa Excelência sempre contará com o nosso reconhecimento e admiração. Em nome do Ministério Público, desejo, ministro Marco Aurélio, que os novos caminhos que Vossa Excelência vai trilhar doravante, na companhia da estimada desembargadora Sandra, sua querida esposa, dos filhos, noras, genros e netos, sejam plenos de felicidades, de alegrias e realizações. O último dia do ministro no STF tem data marcada, 12 de julho. É quando completa 75 anos de idade. Este é o limite para a chamada aposentadoria compulsória. Marco Aurélio é um dos mais longevos ministros da Suprema Corte. Ocupa o cargo há 31 anos. As bondosas palavras de Vossa Excelência e na atuação no Supremo simplesmente somei, os esforços visando o melhor. As palavras de Vossa Excelência, elas confirmam o sentimento que hoje tenho.
sentimento do dever cumprido. A pauta da primeira turma tinha vários habeas corpus de relatoria do ministro Marco Aurélio. Um deles era da enfermeira Luciane Fernandes Ferreira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela responde a uma ação penal por fazer o aborto de 3 mulheres. No Supremo, a defesa de Luciane pediu a suspensão do processo crime e o trancamento da ação penal. O advogado alegou que a prática de aborto nos 3 primeiros meses de gestação não poderia ser equiparada ao crime de aborto e que a gravidez foi interrompida com consentimento das gestantes. O ministro Marco Aurélio negou o pedido. Não há como dizermos que o que está no 126 não consubstancia um tipo penal, né? Foi aprovado pelo Congresso Nacional e é a lei existente no país. Quer queiramos ou não, pouco importando a altura em si da gravidez, os meses de gravidez, nós temos que o aborto é crime. Claro, com as exceções contempladas no próprio Código Penal. Estou indeferindo a ordem. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista. No final da sessão, o presidente da primeira turma, ministro Dias Toffoli, fez um balanço das atividades no primeiro semestre deste ano. No total, foram 3.229 processos julgados. A turma teve 11 sessões ordinárias por videoconferência e 21 sessões virtuais. Este primeiro semestre de 2021 foi mais um semestre de desafios, mas também de união de forças em meio à pandemia da Covid-19, que tem ceifado, infelizmente, inúmeras vidas. Já são mais de 514 mil mortes no Brasil e expresso, mais uma vez, nossa mais profunda solidariedade e nossos pêsames às famílias enlutadas. Esperamos que este mês de julho seja de renovação das energias, mas também de renovação das esperanças, com o avanço da vacinação da população brasileira. E o Supremo Tribunal Federal realiza nesta semana as últimas sessões plenárias antes do recesso judiciário. A consultora jurídica Karina Zucolotto traz os destaques da pauta da Corte. Olá, boa noite. Essa semana teremos as 2 últimas sessões plenárias por videoconferência no Supremo Tribunal Federal, neste encerramento do primeiro semestre do ano judiciário de 2021, e teremos uma circunstância especial. Serão as 2 últimas sessões plenárias em que teremos a participação do ministro decano Marco Aurélio, que há 30 anos compõe esse órgão de cúpula do Poder Judiciário e já está com a aposentadoria marcada para julho próximo, agora de 2021. Na pauta de julgamento são pelo menos 5 processos, 4 deles da relatoria do ministro Marco Aurélio. Em um deles, um recurso extraordinário em que se discute se é da competência ou não da Justiça Federal processar e julgar uma ação rescisória que foi proposta pela União, enquanto terceira interessada no processo, e que busca desconstituir uma decisão de um juiz estadual que não tinha competência para julgar matérias de natureza federal. Em um outro caso, também da relatoria do ministro Marco Aurélio, está uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo Conselho Federal da OAB, questionando uma lei do estado do Paraná que teria, de uma certa forma, criado, de forma desproporcional e desarrazoada, segundo o argumento do autor, cargos em comissão junto à Assembleia Legislativa daquele estado, violando diversos princípios constitucionais, como o princípio do concurso público, da isonomia, da impessoalidade, da moralidade administrativa. Na pauta ainda, um recurso extraordinário da relatoria do ministro Edson Fachin, em que se discute se é cabível ou não a ação de reintegração de posse em terras reconhecidas de forma administrativa como tradicionalmente ocupadas por índios no estado de Santa Catarina. Todos esses julgamentos você acompanha amanhã, quarta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário, a partir das 14 horas. A gente te espera. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, vai dividir o plantão de julho com a ministra Rosa Weber. Fux ficará entre 2 e 17 de julho e a vice-presidente responderá pelo plantão entre 18 e 31 de julho. O presidente do STF consultou ainda os colegas por meio de ofício para saber se há interesse em permanecer em atuação durante o período de férias. Geralmente, o presidente ou o vice no exercício da presidência fica responsável pelos casos urgentes nas férias, mas nos últimos recessos, alguns ministros decidiram permanecer trabalhando. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Na sequência, você fica com a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Uma boa noite para você. Até amanhã.